Bem-vindo ao nosso encontro semanal do Comitê Sindical Popular da Rota Bioceânica. Hoje um convidado especial, companheiro Vicente Mota de Souza Lima, que é advogado e membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB, onde vamos falar sobre Vozes da Esperança e Sustentabilidade. Vamos falar sobre a COP30, vamos falar sobre o clima-tempo e vamos falar para esse mês especial que é o mês Setembro Amarelo, mês dedicado a campanhas de doenças mentais e do suicídio, Vicente. Boa tarde, Vicente, seja bem-vindo à nossa bancada aqui hoje do Comitê Sindical Popular da Rota Bioceânica, trazendo vários assuntos importantes. E sabemos que você é membro do Direitos Humanos da OAB. Hoje nós vamos ter um bate-papo aqui relacionado a essa missão que você tem tão importante na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Mato Grosso do Sul. Seja bem-vindo, Vicente, mais uma vez ao Comitê Sindical. Boa tarde, meu querido Walter. É um prazer estar aqui novamente com você, né, aceitando esse convite para estarmos aqui, né, nesse bate-papo aqui e falar sobre tudo que você falou aí, sobre a COP30, né, sobre a questão do Setembro Amarelo. E como presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Defesa, né, dos Direitos Humanos, eu me sinto muito feliz, né, honrado de estar mais uma vez aqui com você, né, para a gente dialogar, né, e deixar aqui também para os ouvintes informações importantes aí. Seja bem-vindo, Vicente. Recentemente teve um evento muito importante na cidade de Corumbá sobre a questão do meio ambiente, muito importante, um debate prévio que antecipa a COP30, né? E eu trago aqui uma pauta muito importante para nós debatermos, né, junto à sociedade civil organizada, sobre a justiça climática. Eu vou fazer um breve contexto aqui do tema para que você possa iniciar a primeira pergunta, se você me permite. O mundo enfrenta desafios climáticos sem precedentes. A justiça climática busca garantir que as medidas contra as mudanças climáticas sejam equitativas, considerando principalmente os grupos mais vulneráveis. Primeira pergunta, como que você define a justiça climática e por que ela é um tema tão importante no cenário atual? Então, essa pergunta aí, Valtão, ela é muito importante, né? E quando se fala de justiça, a gente fala de justiça social, justiça ambiental, justiça climática, né? Tudo isso são variações do termo justiça, né? Atualmente, não quer dizer que esses direitos eles vão se permanecer intocáveis, porque o direito, geralmente, ele vive atrasado, buscando regular os fatos sociais, né? Então, o que acontece? No âmbito ambiental, a gente teve muitos avanços, né? E o aspecto ambiental também é direitos humanos, né? Porque quando a gente vê que a Constituição Federal, no artigo 225, caput, diz que a gente tem o objetivo, né, dar uma qualidade de vida, né, adequada, né, para as pessoas que estão vivendo hoje, para futuras gerações, né, que a gente tem que envolver a questão ambiental, a água, o ar, a qualidade do ar, né, dos alimentos, sem agrotóxicos, tudo isso é direito humano, né, porque o ser humano, enquanto ser homem, né, seja homem ou mulher, enfim, precisa realmente de todos esses elementos para viver bem, né, ter qualidade de vida, né, então a gente deve preservar o meio ambiente. Então essa parte da justiça social, ela se equaliza quando há mobilização social no sentido de manter os direitos, né, primeira, segunda, terceira geração, inclusive esses direitos transindividuais, homogêneos, né, que envolve a questão ambiental, né, então precisa realmente sim haver mobilização, passeata, discussões, né, para que não haja um retrocesso ambiental, até porque existe a questão da precaução, né, é muito importante que o cidadão, enquanto cidadão, ele tenha sensibilidade, tenha educação ambiental, conhecimento, né, minimamente para participar em movimentos sociais e, inclusive, até mesmo audiências públicas, né? Então, a participação do cidadão, a formação cidadã depende da educação, né? E no Brasil, a gente está vendo que a educação ainda tem muito a melhorar, né? Tem muito a melhorar. Você, aqui dentro do Comitê Sindical Popular da Rota Bioceânica, trazendo esse debate sobre a sustentabilidade social, sobre a sustentabilidade econômica
e sobre a sustentabilidade ambiental. 3 temas, esses tripés, importantes à sociedade civil organizada. Nós não podemos deixar para futuras gerações prejuízos que nós vamos causar no presente. Então, dentro do comitê, nós buscamos esse debate justamente para que a sociedade civil organizada se organize e comece a fazer mudanças. Então, nos preste a um evento muito importante a ser realizado no Brasil, no mês de novembro, que é COP30, vai ser realizado lá em Belém, onde várias delegações de países da Europa, da Ásia, da África e da América vão debater uma pauta sobre essa sustentabilidade. Você acha que após essa COP30 vai evoluir essa política que nós vivemos hoje sobre esses 3 tripés de sustentabilidade? Então, Walter, a gente tem que ser positivo, né? A gente tem que pensar positivo, agir de forma positiva, né? De forma preventiva, cautelosa, né? O meio ambiente requer isso, né? Mas, assim, é muito bom que haja no Brasil, inclusive na região da Amazônia Legal, a reunião de líderes mundiais que vão discutir a questão ambiental, né? A gente sabe que é muito complicado porque existem várias variáveis, né? Como você falou, a questão da sustentabilidade, ela envolve sustentabilidade empresarial, a questão econômica, a questão ambiental e social. Na verdade, sim, tudo isso para se conjugar não é fácil, né? Porque a questão social, ela depende também da empresarial, trabalho, né? Então, assim, produzir, como produzir de forma adequada, a geração de resíduo sólido, o que vai fazer com o resíduo sólido, né? Então, assim, a questão da logística reversa, a questão da economia circular, tudo isso, inclusive a questão da qualidade do ar, né? Que a gente está vendo a questão de nanoplástico, microplástico e nanoplástico, que vai parar no mar, né? Então, todas essas temáticas que aborda a questão da água, a Política Nacional de Recurso Hídrico, né, por exemplo, né? De resíduos sólidos, a questão das queimadas, a questão da mudança climática, né? Então, todas essas questões são questões importantes da forma de políticas públicas, né? São políticas públicas por quê? Porque está previsto em lei, né? Muitas pessoas não sabem nem o que é COP30, né? A COP30 é a Convenção das Partes. Então, o meio ambiente, no Brasil, no aspecto interno da Constituição Federal, está previsto dentro do ordenamento jurídico as questões de direitos humanos, né, dentro dos direitos fundamentais. Mas isso aí é no âmbito da órbita do âmbito internacional, que envolve a OIT, que envolve a ONU, que envolve várias nações e países, né, mundo afora, mais de 170 países, né, enfim, que já são signatários de vários tratados internacionais. Então o Brasil também, dentro da Constituição Federal, prevê que uma vez que o Brasil não é obrigado a funcionar a soberania, mas uma vez que ele se obriga, ele participa, ele precisa realmente fazer a parte dele, enquanto país, né? Então, assim, eu acredito que seja positivo nesse sentido aí, entendeu? Vicente, num comitê sindical popular, nós debatemos muito sobre os impactos sociais, tanto eles positivos, né? Uma economia que aqueça o mercado, que traz produtividade, crescimento, né, ao Brasil e aos demais países. Também, ao contrário, nós prevemos, né, os impactos negativos, que é justamente os impactos na sociedade civil, né? E dentro dessa pauta, dos impactos desiguais das mudanças climáticas, as populações pobres, indígenas, quilombolas e trabalhadores rurais estão mais expostos a riscos ambientais. Dentro do seu ponto de vista do Estado, você vê necessidade de uma aplicação mais ativa de políticas públicas para melhorar esse quadro atual? Então, o que acontece, Walter, o Brasil, o mundo inteiro, né, a origem, desde que começou a vida no planeta Terra, e bem antes, assim, o planeta Terra tem 4,6 bilhões de anos. Né? Então a origem da vida começou bem lá no final já. A gente está numa reta, se fosse colocar uma escala, a gente estava bem aqui no finalzinho, né? Então, assim, quando começou a haver oxigênio, como começou a haver ozônio, quando começou a aparecer vida na Terra. Então a gente teve várias glaciações, né? Essas questões de locais onde tem marcas, né? Geólogos estudam, sabem disso. Então mostra que existia a mudança climática, ela é uma regra, ela não é exceção. Existem ciclos, né? Então a gente está num momento de mudança climática que o pessoal chama de antropoceno, né? Então, assim, obviamente que na ciência não existe consenso. O que existe na ciência é dissenso.
Se houvesse consenso, não era ciência. Então a gente está sempre tendo discussões, estudos vêm para, né, corroborar ou até negar alguns estudos que tiveram no passado. Então, assim, a mudança climática no mundo é uma regra, né? Agora, o que está acontecendo hoje é aquecimento, né? E pequenas variações em ilha de calor, né? Então, assim, temos esses problemas. E isso acontece não de forma homogênea no mundo inteiro, né? O pessoal fala, tá vendo aquecimento do oceano. Aonde? Tá vendo o aumento do mar. Aonde? Por exemplo, a Itália está subindo. Tem placas tectônicas que estão colocando a Itália lá para cima. Então o mar está descendo. Então, em relação, depende do referencial. Dependendo. Né? Então a gente tem que perceber e ter muito cuidado. Não dá para colocar tudo na equação como se fosse uma coisa homogênea. Né? Mas realmente está vendo. Por exemplo, Pantanal está aquecendo. Nos últimos 5 anos, tem estudo científico falando sobre isso. Nos últimos 5 anos, se você for olhar a imagem de satélite, você vai ver que está tendo redução do volume de água. E o Pantanal é uma planície alagada. Pantanal. Está dizendo planície alagada. Então a gente está vendo realmente impactos ambientais. Né? Esses impactos, você acha que com essas ações do homem, ele consegue evitar? Então, existe o nosso planeta, ele tem a atmosfera, né, e tem um efeito estufa. Esse efeito estufa é natural, é normal, é necessário e importante para a vida. Agora, um desequilíbrio nesse efeito estufa pode gerar o quê? Um aquecimento de 1 grau ou mais. Isso pode trazer desequilíbrio ecológico e econômico também, porque a influência do clima pode agir na economia. Por exemplo, a questão do café, em alguns lugares, pode florar, pode não florar, pode retardar. Então, pode gerar impacto na questão da produção econômica, porque se gera efeito na questão vegetal, que gera produção, vai gerar fatalmente impacto na economia. Então, esse desequilíbrio da produção econômica pode afetar o meio ambiente. Isso, o meio ambiente, ele pode afetar o meio natural, e o meio natural, por sua vez, pode gerar problemas no trabalho, porque aí vai gerar o quê? Demissões de pessoas, não vai ter o produto, vai encarecer, para você ver o preço do café como é que tá, né? Então o café subiu bastante. Então o que acontece? Então são situações que podem ser ocasionadas por questões de mudanças climáticas, do clima em relação... Quando a gente fala clima, a gente fala... tempo e clima, uma diferença. Tempo é uma coisa mais curta e clima é mais longo, né? Então, como é que vai o tempo hoje? Vai chover e tal? Então, é tempo. Clima, você tem que ter um espaço maior, né? Um segmento maior para você entender o que é a questão da variação de clima, né? Você acha que o homem, ele agride a cada dia o meio onde ele vive? Então, Walter, a própria presença do ser humano no ambiente, né, gera impacto. Agora, o que nós podemos fazer para minimizar os impactos é a pergunta que é interessante. Então, essa pergunta-chave é uma pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos, né? E aí, contribuir de forma sensível, aí é um ambiente da educação. Porque o que acontece? O ensino e a educação são duas coisas diferentes, né? O ensino é para a faculdade, para as escolas. A educação vem da família, do sindicato, da igreja, né? Então, é educação. Ensino, a gente não pode jogar tudo na mão do professor, né? Como se o professor fosse... o responsável por dar a educação, que na verdade não é a família, é a igreja, é a escola, o sindicato, né? Mas tudo de forma equânime, né? Então precisa realmente, Walter, que haja educação. Dá uma continuidade da educação, né? Isso. Do berço à escola, a sociedade civil que ele frequenta no seu meio, vamos falar assim, seu habitat natural, né? Isso. Porque muitas vezes, Walter, você vê que às vezes o cara pode ter até doutorado, pós-doutorado, e jogar o lixo no lugar não adequado. Na verdade, ele tem informação, mas ele não tem a sensibilização que já transcende o aspecto de informação para um aspecto espiritual. Por exemplo, eu não vou fazer isso porque pode prejudicar meu colega, meu vizinho, é o ser humano. Isso é amor ao próximo, na verdade, né? Isso aí é uma questão mais... Vicente, aqui nós estamos falando sobre os impactos sociais. Seu ponto de vista, quais os grupos sociais que você acredita que são mais afetados pelas mudanças climáticas no Brasil e aqui no Mato Grosso do Sul? Então, Walter, nossa sociedade, ela é estamentada, dividida em classes. Nós somos divididos em classes. Então, temos a classe trabalhadora e a classe mais pobre, né, humilde, essas pessoas que estão abaixo da linha de pobreza, que não tem um ar-condicionado, por exemplo, para, né, no calor, se proteger do clima, do tempo quente, né? Então essas pessoas serão mais afetadas. As pessoas que não têm poder aquisitivo, né, por exemplo, que não têm condições, porque você veja, hoje a gente vê num mundo onde há muita migração, refugiados, né, que, em função de guerra, em função de questão da economia, e tem as pessoas também que são consideradas refugiados, entre aspas, climáticos. Refugiados climáticos. Por quê? São situações que estão gerando dificuldade de sobreviver naquele lugar.
a geração de deserto. No Brasil a gente ainda não tem deserto, mas tem áreas em processo de desertificação. Como é que vai ficar aquelas pessoas que moram naquela área onde não tem o que produzir, né? Então a gente já tem que pensar nessa questão que pessoas poderão se mover de um lugar para outro em função das questões da pressão do clima, né? Esse refugiado climático foi muito bom, viu, Vicente? Gostei desse ponto de vista. E nesse refugiado climático, como esses fenômenos de queimadas, enchentes, seca, afeta diretamente a vida dessa comunidade? Você falou aí a questão de mudança de localidade, né? Isso causa um impacto social nessa mudança de localidade. Você acha que Mato Grosso do Sul, essas queimadas no Pantanal, ela tá afetando essas mudanças de localidade dessa população? Então, a questão do Pantanal, o Pantanal é considerado um bioma, na verdade, né? Na verdade, se você for observar do ponto de vista científico, ele é considerado um mosaico de biomas, porque dentro do Pantanal tem várias vegetações que são características de vários biomas, como Cerrado, tem inclusive até Mata Atlântica e inclusive da Amazônia também. Então, assim, a modificação da situação climática tem realmente gerado uma modificação na paisagem do Pantanal, né? Por exemplo, que é a planície alagada que favorece ao crescimento, aparecimento de animais, vegetação daquele lugar. Então, quando você retira essa possibilidade de ter um clima ameno, de ter as condições necessárias para que haja aquela manutenção da vegetação, obviamente que vai impactar todo o ecossistema, e não só o ecossistema, mas as pessoas que moram lá. Se bem que o Pantanal hoje em dia já está bem antropizado. Os caras queriam plantar soja no Pantanal, cana-de-açúcar no Pantanal, né? Então houve uma lei do Pantanal estadual, está tendo discussão sobre a lei do Pantanal federal, né? Porque o Pantanal é um bioma federal. Né? Fizeram uma lei estadual porque ele está aqui, mas o Pantanal não está só no Mato Grosso do Sul, está no Mato Grosso também. Né? Então a gente sabe que existe o alto, o médio e o baixo. Né? Então o Pantanal é uma planície alagada que tem uma declividade pequena e a água, quando chove lá em cima, ela vem devagarzinho. Ela vem enchendo, né? Então tudo isso, Walter, vai com certeza ocasionar uma dificuldade de sobreviver, né, de criação de animais, enfim, né? Até eu fico pensando, será que essa situação de fogo, que 95, 99% do fogo que está no Pantanal ocorrendo lá é de origem humana, né? Será que isso não é de forma proposital, até para mudar a paisagem, para dizer, ó, hoje não temos mais Pantanal, por que existe essa lei para impedir a gente de produzir, né? Então, assim, é uma situação que a gente tem que começar a pensar, né? Porque o capital é inteligente também, né? O capital, de certa forma, ele é excludente do ponto de vista da inclusão, né? As pessoas não têm o espaço necessário, não tem a questão da liberdade, porque quem tem o capital, ele busca a liberdade porque ele já tem o capital. Sim, tem capital. Mas quem não tem a participação, a igualdade, ele vai buscar o Estado para introduzir no meio que a igualdade. Igualdade de quê? De oportunidade, a igualdade econômica, a igualdade de trabalho, para que ele possa buscar a liberdade. Então, acho que vai influenciar, viu, Paulo? Viu, Vicente? Agora nós vamos entrar no direito, hein? Sobre o Brasil hoje, Vicente, ele possui uma legislação adequada para combater os efeitos de mudanças climáticas, para promover a justiça climática no Brasil? Eu acho que a legislação brasileira é uma das melhores do mundo. O que falta, na verdade, é efetividade, né? Às vezes pode faltar fiscalização, né, adequada. Quando eu falo fiscalização, pode ser pessoas, quantidade de efetivo para trabalhar, a quantidade de instrumentos para trabalhar, né? Manter o servidor de carreira, seja do IBAMA, Emasu, ou agora, que vai estar previsto para sair uma lei de educação ambiental, a primeira lei de educação ambiental do município de Campo Grande, pela nossa vereadora Luísa Ribeiro, né? Então isso aí é um avanço. O que está faltando? Está faltando instrumentalizar e dar as condições materiais para que o Estado, nas vezes dos órgãos ambientais, órgãos públicos ambientais federais e estaduais, possam ter fiscais suficientes, carros suficientes, instrumento para implementar a fiscalização, porque a legislação, nós temos uma legislação muito boa, uma das melhores do mundo, na verdade. Vicente, eu tive recentemente, de 18, 19, do mês de setembro, num evento internacional com presença de ONGs da Bélgica, com a Internacional da Construção da Madeira e o macro setor da indústria extrativa de madeira do Brasil e do Mato Grosso do Sul. E teve algumas informações que me chamou muita atenção. Mato Grosso do Sul hoje tem plantado de eucalipto 1,3 milhões de hectares.
E Mato Grosso do Sul se destaca como a maior produtividade de celulose do Brasil. Esse crescimento dessa produtividade com essas fábricas, essas megas fábricas que empregam mais de 10, 15 mil trabalhadores no seu pico de construção dessas fábricas, elas causam impactos sociais nas cidades onde passam. Um exemplo disso, recentemente nós tivemos a cidade de Riba do Rio Pardo, onde a Suzano construiu uma mega fábrica de celulose. Você acha que o governo, os municipais, estaduais, federais estão preparados para esses impactos sociais causados por essas produtividade que o capital nos traz? Então, é muito difícil mensurar o tamanho do prejuízo que pode gerar, né, uma falta de planejamento estratégico, né, para que determinadas cidades pequenas, municípios, possam absorver a carga, a pressão, né, de quantidade de pessoas que vêm não só montar a estrutura, mas permanecer naquele local, né? Por exemplo, uma cidade pequena que tem, vamos dizer, uns 20 mil habitantes, né? E de repente chega um empreendimento desse que vai trazer mais 30 mil habitantes, 50 mil habitantes. Então a estrutura do posto de saúde, a estrutura das escolas, para absorver os filhos daqueles trabalhadores, como é que vai ser isso aí? Né? Então tem que ter um planejamento estratégico, tem que ter, né, um planejamento de médio e longo prazo, né? Qual que vai ser o impacto regional, local, ambiental. A gente sabe que existe um impacto muito grande, né? Não só porque o pessoal fala realmente da questão do eucalipto, porque ele é uma monocultura extensiva que substitui a diversidade biológica, né, que existia naquele lugar, que é o cerrado. O cerrado estava ali antes do eucalipto. Então, para plantar o eucalipto, teve de suprimir o cerrado. Ah, mas foi área que já estava antropizada, já era fazenda, era isso aqui. Não, tudo bem, mas tinha. Será que mantiveram a vegetação de reserva legal, nativa daquele local, né? Então, assim, existe tudo isso. Hoje em dia, não, porque o eucalipto sequestra carbono. Tudo bem, sequestra carbono, né? Mas não é a vegetação natural daquele lugar. É uma espécie exótica que foi implantada com o objetivo de corte a cada 5, 6 anos, entre 4 a 6 anos tem corte, né? Para produzir material, para produzir, depende das espécies de eucalipto, para produzir produto de limpeza, né? Enfim, até mesmo móveis, enfim. Né? A gente sabe que existe uma necessidade disso aí, né? Mas a gente sabe que é uma área muito grande que pode impactar na questão do regime de chuvas, pode impactar o solo, porque o solo, a camada do solo ela tem vida. Então, pode impactar a questão do lençol freático, o aquífero, né? Enfim. Então, tem todo um contexto que tem que ser analisado do ponto de vista biológico, do ponto de vista social, como você colocou, e do ponto de vista da sustentabilidade do trabalho, da economia, né? E também ambiental. Falamos em biovida. Na plantação de eucalipto, você acabou de falar que essa biovida ela acaba sendo excluída, né, dentro do ambiente do manuseio, né, da terra. Tem uma frase que eu li esses dias sobre uma população lá de Riba do Rio Pardo, que falava o seguinte, que antes da plantação de eucaliptos, eu comia goiaba na mata e eu via os passarinhos e os bichinhos andando. E hoje, com a plantação de eucalipto, não existe mais essas espécies. Você acha que isso é um impacto negativo para a biodiversidade do planeta? Então, Walter, todo empreendimento ele vai gerar impacto positivo e negativo. Como esse empreendimento é um empreendimento muito grande e ele vai suprimir toda a vegetação da biodiversidade nativa, obviamente que alguns animais que viviam naquele lugar no cerrado vão desaparecer. Imagina, você ter 50, 60 mil hectares que foram suprimidos de cerrado. Onde foi suprimir toda a vegetação daquele cerrado, vai suprimir também o quê? Praticamente todos os animais que viviam, que comem determinadas espécies. Então, não vai suprimir somente a vegetação nativa, vai suprimir também as espécies nativas também daquela região. Então, o impacto ali é muito sério, né? É muito sério. Então, obviamente que tem que haver um processo de licenciamento federal ou estadual que vai exigir compensação ambiental daqueles grandes impactos ali. Isso é muito importante. Essa compensação ambiental, acho que é tema principal da COP30, né? E vão debater sobre os ODS. Eu destaco
algumas ODS aqui, no mundo do trabalho onde nós convivemos, a ODS 8, né, que é o trabalho decente, onde tem a oportunidade de participar de uma delegação aqui no estado de Mato Grosso do Sul, no segundo encontro do trabalho decente, tripartite, onde o Ministério do Trabalho e Emprego, ele procura fazer debate nos estados para fazer uma conferência nacional, trazendo pautas importantes sobre o trabalho decente. O que é o trabalho decente? É a saúde e segurança dos trabalhadores, é a legislação trabalhista sendo aplicada, o não trabalho análogo à escravidão e a questão do clima, né? O clima, um ambiente onde o trabalhador ele possa realizar seu trabalho laboral, né? Sem causar prejuízo na sua saúde. Dentro do seu ponto de vista, Mato Grosso do Sul é um dos estados que se destaca no trabalho análogo à escravidão, principalmente na atividade do agro, da pecuária. Você acha que Mato Grosso do Sul, qual é a evolução dentro do projeto de lei, das leis trabalhistas, do órgãos do Ministério Público do Trabalho, ele tem que fazer para zerar esses números negativos aqui no estado do Mato Grosso do Sul? Então, infelizmente, Walter, ainda no século XXI, a gente está vendo ainda situações aí de situação análoga à escravidão, né? Então, assim, no Mato Grosso do Sul, algumas fazendas, quando eu cheguei aqui em 2002, a gente via muito problema disso quando tinha cana, na questão do corte da cana, com indígena e também o pessoal que vem do Nordeste. Hoje a gente vê que o maquinário substituiu essa mão de obra aí, que eles queimavam, inclusive não pode mais queimar a cana, né? Então, hoje a gente também ainda vê algumas situações em fazendas ainda, né? Pessoas sendo exploradas, mantendo pessoas cativas naquele lugar, com dívida, sem poder sair daquele local. Então é uma situação não é uma situação de escravidão, mas é uma situação de analogia à escravidão, né? Então, assim, obviamente que o Ministério Público do Trabalho tem feito trabalho intenso, juntamente com outros órgãos, DRT, outros órgãos ambientais, inclusive, né, no combate a esse tipo que é uma situação, inclusive, que tem até uma mobilização internacional, né? Tem tratados internacionais sobre isso aí, né? Inclusive até a questão de ODS da ONU fala sobre isso, né? Alguns objetivos, 17 objetivos e mais de 164 metas, né? Então, assim, a gente tem que buscar a qualidade de vida, né? E a qualidade de vida passa pelo trabalho decente, pela justiça social e ambiental, né? Então, assim, a gente tem esse tripé, Walter, a gente consegue realmente alcançar o objetivo. Obviamente que, assim, a gente fica preocupado, por quê? Porque o Brasil, ele está numa situação de vender commodities, né? Minério de ferro, né? A soja, né? E isso para fora. É o que o Brasil hoje tem mantendo o PIB do Brasil. Mas, assim, falta às vezes o Brasil se preocupar com agregar valor, por exemplo, ao aço, para vender o aço de qualidade, com valor agregado, né? E render um valor maior para o PIB, né? Isso melhorar a questão da balança comercial, melhorar a quantidade de trabalhadores com qualidade, investir na educação, mas não na educação técnica, mas na educação universitária também, que é importante, né? Porque ali tem uma educação crítica, né? Que a educação crítica é importante para a formação da mobilização social, da cidadania no processo democrático. Vicente, você tocou no assunto sobre a questão de minérios. O presidente Lula esteve essa semana na ONU e no seu discurso, em entrevistas, ele falou sobre a valorização do setor mineral aqui no Brasil, da soberania, aonde esses commodities hoje estão indo são exportados, né? E nós importamos o produto final acabado. E dentro da sua soberania, ele defende que o Brasil produza, a indústria, ele produza essa matéria-prima. Desse ponto de vista, você acha que o Brasil consegue evoluir nessa pauta? O Brasil consegue sim, Walter. Na verdade, o Brasil já tinha tido um caminho nesse sentido, né? E o presidente Lula, ele tem muito conhecimento nisso, inclusive até porque a história de vida dele foi metalúrgica, ele conhece tudo isso aí. Então, o que falta no Brasil? Investir em indústria de base, material de base, né? Para que haja no Brasil a possibilidade de ter novamente um crescimento de uma indústria pujante, potente, que possa vender produtos acabados de qualidade a um preço competitivo no mercado mundial, inclusive, né? Para que a gente possa realmente ter uma balança comercial favorável,
né, melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores e também a qualidade de vida em geral, né, no país, né? Acho que podemos voltar à época dos anos 80, das grandes metalúrgicas, fabricação de carro, aço, acho que a geração de emprego, é isso? Você vê, Walter, que o PIB, ao longo dos 10 anos para cá, 20 anos para cá, ele tem oscilado e às vezes tem ficado até negativo, né? Então, a produção interna bruta do país depende da questão da melhoria da indústria. Quanto mais se produz, se investe na indústria de qualidade, né, a gente vai ter um resultado final melhor. Inclusive, a gente tem que ter um planejamento para tentar ter não só a produção, mas uma produção voltada ao mercado que tenha absorção desse produto, para que a gente possa cada vez mais gerar emprego, para que a gente possa gerar mais qualidade de vida e competição. E tudo isso, Walter, passa pela questão de ciência. Ciência e tecnologia. O Brasil, ele tem que investir nisso aí. O problema é que o governo federal, o governo de esquerda, ele vê muitas pautas sociais e quer investir na indústria, na questão industrial, mas às vezes fica refém de um Congresso, né, que não deixa isso acontecer, né, que fica aí, né, pressionando, até de um certo modo, buscando os seus próprios interesses, com emendas, com troca disso, daquilo. Quer dizer, o Brasil hoje vive uma situação de como se fosse um parlamentarismo disfarçado, né, onde o nosso país deve ser o presidencialismo. O poder da administração de fazer acontecer é do executivo. O legislativo tem o poder de fazer leis e fiscalizar o trabalho do executivo. A gente vê que é uma inversão de valores. E eles criticam o judiciário pelo ativismo judicial, na verdade. Mas você veja, o direito de greve até hoje não foi regulamentado. E precisou o STF se adiantar e fazer com que aplicasse o direito de greve, no caso do servidor público, a semelhança do estatutário. Porque se não houvesse isso, não tem nem como não tem como regulamentação. Não tem, é o papel do legislativo fazer isso, ele não faz isso. Então a gente precisa equalizar, vamos colocar do ponto de vista de pacificação do país, de transformação desse país, para que a gente busque realmente pautas com direitos humanos, né, buscar realmente as pessoas no processo de trabalho, no processo industrial, as pessoas, seres humanos, que é importante. A gente tem que valorizar o ser humano e proteger o trabalhador, né? Ô Vicente, essa semana nós tivemos tramitando nas casas de leis em Brasília uma PEC, que o pessoal até estão falando, PEC da maldade, né? A PEC, ela na Casa de Leis, na Câmara, ela foi aprovada, onde infelizmente teve 12 votos, né, a favor do partidos da esquerda, e na Casa de Leis do Senado, ela foi rejeitada, e ela na comissão do CCJ, ela foi rejeitada e o presidente arquivou. Isso é um recado àqueles que não acreditam na democracia no Brasil? Positivo, Walter. Inclusive, isso aconteceu, né? Obviamente, porque houve uma pressão popular muito forte. Né? O povo está entendendo, né, o que está acontecendo. Né? Então, nós temos 503 deputados, que aumentou agora um pouquinho, né? E o que acontece? A gente vê que 2/3 da Câmara de Deputados votou nesse sentido. Né? Por quê? Porque realmente estava fazendo uso de emendas, né, na qual o ministro Dino, né, se mostrou corretamente no sentido de dar transparência, porque o dinheiro é público. E por que tem essa emenda secreta, sem saber para onde vai, o que fez com aquele dinheiro? Né? Nós vivemos no mundo da transparência, né, dentro do serviço público. Então, obviamente, tem que saber para onde foi esse dinheiro. Né? Então, assim, muitas pessoas estão preocupadas e fizeram isso não pensando no país, mas pensando no seu próprio interesse, de se proteger a si mesmo, porque sabe que em algum momento vai ser investigado e vai saber que aquele dinheiro, que é dinheiro público, foi destinado para fins que não deveria ser. É aquela questão do patrimonialismo, misturar o público com o privado. Né? Isso aí está errado. Então, obviamente que o Senado percebeu e o voto foi por unanimidade, né, no sentido de encerrar isso aí. Quero convidar aqui para compor a mesa aqui Laísio Palermo, advogado trabalhista, membro da Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado do Mato Grosso do Sul, membro do Partido dos Trabalhadores do Setor Comunitário. E hoje nós estamos num tema aqui muito importante. Estamos falando sobre direitos humanos. E pegando o gancho do que nós estamos falando aqui com o Vicente, sobre essa PEC da maldade e o recado do povo à sua nesse último domingo. Boa tarde, Walter. Boa tarde, doutor Vicente.
essas edições do nosso comitê sindical, né, de acompanhamento da rota, são instrumentos assim, momentos muito importantes, porque são alternativos e a gente toca em assuntos que a mídia tradicional não toca, né? Por isso essa nossa visão crítica é muito importante para fazer o contraditório na sociedade e defender sempre o lado, né, dos oprimidos, dos explorados, né, que são a maioria do nosso povo, né? Domingo, acho que foi do meu ponto de vista, foi uma resposta, né, da sociedade brasileira a essa questão que o doutor Vicente falou, da inversão dos valores do legislativo brasileiro, né, que já tinha avançado na época do inominável, né, com o Lira, sobre o orçamento, né, que é uma peça de administração pública federal de competência do Poder Executivo, como citou o doutor Vicente anteriormente. Então, o povo brasileiro já vem acompanhando essa invasão, esse abuso, né, de competência e de poder do Poder Legislativo. Não vamos colocar... Quando a gente fala Poder Legislativo, do meu ponto de vista, a gente precisa se preocupar o seguinte: nós temos 513 deputados e 81 senadores. Nós não estamos falando dos 513 e dos 81, nós estamos falando de uma maioria circunstancial que se formou depois do golpe de 2016. Isso é muito importante também entender, que não se discute, porque tem aquele jargão, né? O político é tudo igual, todo mundo rouba. Veja bem, mas nós não temos esse entendimento. Nós temos o entendimento que a política, ela tem o seu tabuleiro de disputa de interesses. E os 513 não são a mesma coisa, os 81 também não. E dentro desses interesses tem uma maioria que defende o quê? Os interesses do capital, os interesses dos empresários, do campo e da cidade. Então, essa maioria, ela se constituiu artificialmente, tendo em vista que a presidente Dilma foi derrubada. E começou um golpe com o Temer no Brasil, aonde chegaram, inclusive, a prender o presidente Lula, que era a maior liderança popular. Tudo isso alterou, do ponto de vista da consciência popular, o quadro político, que vinha num avanço, nós tivemos um retrocesso. Portanto, esse parlamento ele já tinha avançado sobre o orçamento, mais de 50 bilhões, retirava competência do executivo. Agora, para completar, né, a gota d'água, o Legislativo Federal, a Câmara dos Deputados, nessa votação dos 513, mais de 340 e poucos deputados votaram para se blindar, impedindo que a Procuradoria-Geral da República, que o Supremo Tribunal Federal, que são os órgãos competentes, né, para julgar quem tem mandato, né, ou não, mas isentavam eles de responder por crimes. Quer dizer, a sociedade brasileira foi às ruas, então, domingo, repudiar, né, essa postura, essa visão, né, desses 340 deputados. E eu acho que o que fica para nós é o seguinte: essa luta, ela precisa ser mais objetiva. Cada estado tem que listar quem são esses senadores e deputados. Exatamente. Nos 27 estados, e cada estado, através do seu movimento sindical, do seu movimento popular, da sociedade civil, né, tem que colocar a cara desses deputados, traidores do povo, sequestrar o orçamento, para que a gente possa atingir o que é necessário de tudo isso que nosso programa está conversando. A gente tem muitos dados, a gente tem muita elaboração sobre o que está acontecendo, mas isso não basta. Por quê? Porque tem a disputa de interesses. E a disputa de interesse se dá onde? Nas eleições. Portanto, ano que vem, 2026, nós temos, por exemplo, 3 senadores, vai eleger 2, né? 2. Nós temos que eleger os 2 progressistas, né? E como é que nós vamos fazer isso? Nós temos que uma bancada federal de 8. Enfim, nós temos só 2 deputados progressistas lá federais, o deputado Wander e a deputada Camila. O resto é todo de direita, dentro desse campo, né, que eu acabei de falar, do golpe, né, que se beneficiou justamente dessas barbaridades que agora a gente está vendo através do Supremo Tribunal Federal serem resolvidas. Então é isso, Walter. Eu acho que sobre domingo é isso, né? E é bom porque o povo está indo para a rua,
e nós Dando um temos recado, que apoiar e cada vez mais avançar. Dentro do tema, direitos humanos e justiça climática. Você teve a oportunidade de participar junto comigo, no dia 18 e 19, sobre o diálogo político sobre o macro setor da indústria da extração da madeira. E, final de semana agora, domingo, se esteve em Corumbá, sobre uma pauta, né, ambiental. Queria que você fizesse um resumo sobre essas políticas, de como que está evoluindo aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Bom, em primeiro lugar, tem alguns conceitos que parecem soltos, né, quando a gente fala, né? Por exemplo, meio ambiente. Meio ambiente é o universo todo, né? Meio ambiente. Meio ambiente não é só planta, água, bicho, né? Meio ambiente é ser humano também, ou seja, é todo o complexo, né, que forma a vida na Terra. Defender o meio ambiente é defender a vida em primeiro lugar, certo? E ao fazer essa defesa, é isso que eu quero dizer para você. Existe uma cronologia de sistematização dessa luta. O nosso papel, que eu acho que nós que temos essa caminhada, né, que entendemos como é que surge a luta ecológica no mundo, no século XX, né? A gente precisa falar para as pessoas, porque senão as pessoas ficam, luta pelo meio ambiente, uma coisa muito geral, e não é assim. Nós temos já uma série de sistematizações na luta pelo meio ambiente. Nós temos várias conferências internacionais. Tem os ODS. Nós temos várias, como é que fala? Tratados que são recepcionados, entendeu? Outra coisa, defender o meio ambiente não é só defender a legislação brasileira, você ter uma legislação universal que visa proteger o planeta Terra. Então, só para você ver, a luta pelo meio ambiente é uma luta que possibilita que quem a faz tenha uma visão muito mais ampla da sua paróquia, de mudar a sua paróquia, ou seja, não tem como mudar a sua paróquia se a diocese, se todo, né, o universo também não tiver garantias. Portanto, isso é sistematizado. De onde que eu quero chegar? No conceito de justiça climática. Ora, o conceito de justiça climática, como todos os conceitos, né, da política pública de meio ambiente, ele tem um sentido, ele tem uma função. Ele não é uma palavra justiça climática. O que é justiça climática, então? Então, para a gente avançar e entender o termo justiça climática é a parte da luta ecológica que visa a proteção dos excluídos, dos oprimidos, das comunidades, dos cidadãos, dos contribuintes que vivem todo o processo de poluição, de degradação ambiental, entendeu? Sem fazer parte e ser responsável por essas poluições. Então aí começa justiça climática. Então tem vários princípios a justiça climática. Por exemplo, o princípio do poluidor pagador, o princípio da reparação. Eu vou dar um exemplo concreto para entender a importância da gente entender o conceito de justiça climática e construir e organizar instâncias também. Porque quando se fala justiça, é um conceito, mas ela empreende também o quê? Uma justiça especializada, que nós não temos. Isso. Nós não temos. Por quê? Porque o cidadão é hipossuficiente, é vulnerável. Já vou aprofundando na prática. Você, com seu veículo, que você comprou da Ford, da Volkswagen, certo? Certo? Você polui, porque solta monóxido de carbono do seu escapamento, certo? Certo. Agora, se você não tiver a consciência de que você não é o responsável é quem fabricou o carro, você vai ser dominado e vai, de repente, ter uma lei aí que vai taxar você e você vai pagar, como se fosse o IPTU. Todo mundo que polui aí cai em você. Aí vem a importância da justiça climática. Não, isso não é justo. Isso não é justo do ponto de vista ambiental. Quem tem que reparar é quem está no processo de industrialização. Até porque a política ambiental ela tem a sua interiorização dos custos. O princípio do poluidor pagador é isso. Não tem como a gente ter desenvolvimento sem poluição. O ser humano, onde ele anda, ele degrada. Ele desmata. Isso aí é consenso de todas as forças políticas que atuam no movimento ecológico mundial ambiental. Isso é consenso. Não existe um paraíso onde não vai haver desmata. O que tem que existir é o seguinte:
a consciência de que você está fazendo um empreendimento que é poluente, que ele tem um nível de poluição e que você vai ter que internalizar os seus custos se você quiser continuar. Exato. E aí que entra a justiça climática. Ação de Ministério Público, ação da sociedade civil, né, denunciando essas empresas, por exemplo, essas JBS. Aquilo ali é um movimento por justiça climática. O que eles soltam de poluição no bairro, né? No bairro. Né? Quer dizer, então a JBS... Existe um S isso. de sustentabilidade, retorno para a comunidade. Um exemplo que você deu excelente. Então, Aquela região é do isso. Bordon, região ali, na saída de Aquidauana, aquela poluição diária, vamos falar assim, aquele mau cheiro, não tem um retorno do capital para reparar aquelas famílias. E sabe, Walter, o que na prática falta? Que é uma lacuna que nós temos que preencher, nosso comitê sindical, o movimento ambientalista, etc. e tal. Eu sou advogado de uma fundação nacional, sou diretor jurídico, a gente atua no Amazonas. Inclusive, eu entreguei aquele material do seminário para o nosso pessoal, porque eles são da Amazônia também. O Maitá, o pessoal lá conhece muito a Amazônia. E o trabalho da federação é na Amazônia Florestal, Na Amazônia né? Florestal. Então, nós vamos se encontrar ainda e conversar através da diretoria, né? E se Deus quiser, nós vamos estar em Belém, né? Então eles têm sede Nem que seja de... no Rio de Janeiro, Pará, Bahia e aqui, onde eu sou diretor jurídico da diretoria estadual, né? Mas enfim, o que eu queria colocar que está faltando? Por exemplo, o doutor Vicente, na explanação brilhante que ele fez, e você perguntou ele sobre mineração, né? Nós fomos para Corumbá participar do seminário internacional. Você vê lá, cimentos voltando de mineração. Quer dizer, o carro que foi alugado, eu fui entregar o carro e eu tinha que pagar uma multa, porque a lama que estava no carro não era lama de barro natural, era lama de manganês. Era lama de manganês. E o contrato da locadora Tem lá. diz lá que se for mancha de óleo, piches, negócio disso, porque carro passa muito estrada, né? A locadora não aceita, só aceita se você pagar uma taxa. Sabia. E eu falei, não, vou levar eu mesmo lá, deu um jeito, né? Mas eu estou dizendo o seguinte, você vê como é que é. A extração do minério lá em Corumbá, e não há nenhuma... É aí que eu quero chegar, e eu acho que nós temos que nos debruçar isso e requerer compensação de toda essa exploração que há do manganês, para aquela região, para aquela cidade, para aquele povo, ó. Entendeu? E isso é através de ação civil pública, mas tem que ter um movimento, né? Estão tirando as nossas Não basta riquezas. só taxa, né? Só taxa e impostos para o município. Mas o retorno social... Não, é irrisório. E muitas vezes não, você pega e vira e mexe, é a tal da contribuição, né? De compensação de extração mineral. Tem uma contribuição aí de melhoria. Elas não pagam. As mineradoras elas dão calote, elas não recolhem, não há fiscalização no setor de mineração. Então, aí está a justiça climática. Quem se especializa nessa área entra no mundo da justiça climática, que é a área das reparações. E isso nós estamos devendo aqui. Só para vocês terem uma ideia, o governo do PSDB, em 2014, baixou um decreto que agora foi revogado por pressão da ministra Marina, que permitiu o desmate de mais de 60% do Pantanal. Entendeu? Foi revogado porque era inconstitucional, mas já foi desmatado. Cadê a ação civil pública para reparar isso? Cerrado, que foi retirado. Então falta um debate, falta uma ação. Falta o nosso movimento. Que só quem se interessa por essa pauta é o nosso movimento de justiça climática, a doutora Gisele, doutor Vicente, eu, você, doutor Roriz, são 5, 6, 7. O fato de todo mundo defender o meio ambiente, isso que eu sempre falo, não significa que nós estamos fazendo uma luta objetiva de chegar aonde a gente tem que chegar. É claro que é bom todo mundo defender o meio ambiente, a ecologia, mas nós temos que ir mais à frente, nós temos que exigir que essas grandes devastações, desmatamento, extração de minério, nossa água, quem está fazendo isso tem que compensar, quem está fazendo isso tem que repor para o fundo, e nós temos um fundo de interesses difusos e coletivos. Né? Eles depositam, são autuados pelo Ministério Público Federal, por associações, eles depositam nesse fundo, fica constituído um recurso para apresentar projeto
para justamente fazer essa salvaguarda. Esses órgãos fiscalizadores estão falhando, então? E muito. E muito. Você sabe por quê? É aquele tipo de coisa. Quando a gente fala do Estado, é uma figura neutra, né? Mas quem é que toca o Estado? O município, o Estado e a União. É robô? É o Espírito Santo? São homens e mulheres. Homens e mulheres, mesmo sendo funcionário, é até óbvio a gente falar isso, mas tem que falar, né? Mesmo sendo funcionário público, eles têm opinião, eles têm lado. Esse negócio de falar, não, eu sou juiz, não tenho lado. Tem, o senhor vai num dia votar. Tudo bem que é preservado seu sigilo. Mas o senhor tem um lado, o senhor é promotor, o senhor tem um lado sim. Ah, não, eu sou promotor, o senhor é dentro. Estou dizendo por isso, e tem direito mesmo ter lado. Tem direito. Certo? Agora não, a visão que passa, Walter, aqui, nós temos um Estado neutro, que recolhe os impostos, são pagos e funciona. É ao contrário. Mas por que é ao contrário, do meu ponto de vista? Que é para não funcionar mesmo. Ora, você quer que um Estado que é majoritariamente composto de deputados, no nosso caso, estaduais, ligado ao agronegócio, que o agronegócio vai ser fiscalizado? Nenhum. Nós chegamos na perfeição humana, e a perfeição humana não existe. Então, assim, nós temos que fazer política. Ó, quando ele apita, porque ele fala que acabou o horário. Então, vamos às considerações finais. O papo tá muito bom. Acho que dá pra gente fazer uns 3 aqui, né? E o Galo... Muito bom. O Galo apitou aqui. Nós temos que... Queria agradecer você, Vicente, pela presença. E tá aberto aqui o Comitê Sindical Popular da Rota BC, que é justamente para debater essas pautas tão importantes. E agradecer você pela enriquecer esse debate aqui hoje. Obrigado, Valtão. Obrigado a participação aqui no comitê. Obrigado pelo convite, a participação do Dr. Laís, muito boa, excelente. E dizer também o seguinte, só como consideração final, que além do que o Laís falou, que seria a judicialização e provocação dos órgãos de fiscalização, que é o Ministério Público, a gente depende também da atividade cidadã na cidadania ativa, no processo de mobilização da organização civil, né, para que a gente não perca não só a questão dos direitos que já nós temos aqui, também ficar atento na participação de legislação. Porque o Código Florestal, houve uma modificação no Código Florestal e houve a redução, né, de parâmetros dentro de áreas de rios que eram maiores e ficou menores. Isso aí só para citar das situações que aconteceram, que houve um retrocesso. E como o direito ambiental é direitos humanos, existe um princípio de não retrocesso, de avanço. Tá? Então, assim, o aspecto da cidadania não é só de provocação judiciária, mas de ficar atento à questão legislativa, de fazer mobilização social, no sentido de quê? De garantir os direitos adquiridos e não deixar com que a gente perca. A gente tem que avançar e não retroceder. Obrigado, Valdo, pela oportunidade e com a palavra aí. Então, emendando aqui a galopeira, né? Olha o galinho. Nós tivemos exemplos práticos já de iniciativas, né? Há cerca de 6 anos atrás, nós reunimos aqui a sociedade civil em Campo Grande e denunciamos o assoreamento do lago do Parque das Nações Unidas. Fizemos um abraço num domingo, a TV Morena foi e filmou. Isso que é o que o doutor Vicente falou que a gente tem que fazer. A sociedade civil... Tá faltando isso. A gente não precisa esperar, né, o promotor, o Estado ou as forças públicas se mexerem. Por causa dessas coisas que nós já falamos, né? Eles são pressionados pelo capital. São sim. Agora, nós, né, porque a origem do poder popular somos nós que votamos, que pagamos os tributos, né? Não são os funcionários públicos, não são os agentes públicos. Os agentes públicos são intermediários. Né? Eles têm que fazer o que a vontade popular, através dos parlamentares, eleitos, certo? Da sociedade civil organizada, fala. Isso é a soberania popular, que inclusive é artigo 1º e 2º da Constituição Federal. Soberania popular, nós temos que discutir mais isso, entendeu? Exigir mais dos órgãos públicos, né? Então nós fizemos assoreamento, depois surgiu a luta contra o desmatamento do parque, que é o nosso movimento, liderado pelo Dr. Gisele. O Dr. eu faço parte, né? Tem os amigos do parque. O que nós fizemos? Nós fomos para cima, fizemos audiência pública na Assembleia, denunciamos que estavam querendo construir prédios, ainda estão, né? Que o próprio, você acredita, o Governo do Estado, Tribunal de Justiça, Ministério Público assinaram um documento, todos, para devastar o Parque dos Poderes, para construir o Palácio da Justiça. Nós enfrentamos isso, combinado à luta judicial, que fomos vitoriosos,
tem muitos detalhes, mas ainda está encaminhando, mas nós estamos tendo assim, vitórias significativas junto com a mobilização popular. Eu acho que esse é o caminho da questão dos direitos humanos e do direito ambiental, a gente sair da teoria. Nós temos excelentes doutores, excelentes doutoras, certo? Nós precisamos criar eu acho assim, uma mão assim de duas vias. Uma via de conscientização, de formação, de educação dos conceitos, né, para vencer essa generalização do meio ambiente e direitos humanos, né, como eu te falei. A população precisa saber, né, dessa questão. E a outra via é essa via da mobilização, né, social, apontado pelo Walter, que o nosso comitê sindical já vem fazendo, e parabenizar você, viu, e a ICM. Né? A ICM tem um trabalho fenomenal da indústria florestal e nós temos que reproduzir mais seminários com os agentes públicos da sociedade civil daqui e tirar ações práticas junto a Suzano, junto a Arauco, no sentido de exigir salvaguardas à proteção. Até porque, só para concluir, o eucalipto é o maior chupador de água. Viu? É o maior sugador de água, é o eucalipto. Quer dizer, e aí, nós sabendo disso, não vamos promover algo que faça um inventário do prejuízo que a Arauco está dando e que a Suzano está dando ao meio ambiente? Fica lançada, então, a ideia através do nosso comitê sindical. Walter. Quero agradecer ao Palermo. E hoje aqui, a ideia final é que a voz da esperança e da sustentabilidade tenha voz na política social e no comitê sindical e popular. Um abraço a todos, fica com Deus.